Verifique o sinal do Wi-Fi. Aumente seu pacote de dados. Começa agora Zion Podcast. É isso aí, galera. Começa agora o nosso Zion Podcast. O meu brother e amigo aqui, Bruno Mendes. Você prometeu começar com a dancinha? Rapaz, eu acho que eu vou deixar essa dancinha só se você dançar comigo aqui. Já sei que esse camarada aqui é pesado e vai ficar fazendo as dancinhas, vai ser bem bacana. Ah, eu vou fazer dancinha não quero saber não. Os caras vão ver que eu vou fazer a dancinha aqui. Flaviano, Léo Lima. Bruno Mendes. Vamos estar junto aqui toda semana para fazer companhia para a moçada, para falar de muita coisa. Esporte, teatro, saúde, tudo aquilo que for de melhor nós vamos trazer aqui no Zion Podcast. Toda semana nas nossas redes sociais também vai ser muito bom, né, Flávio? Toda terça e quinta, às 19 horas, no nosso canal do YouTube, @ZionPDC. Tá certo. E tem mais gente para apresentar, não tem não? Tem. Tem uma pérola, né, velho? Vamos lá. Xexé vai soltar aí pra gente. Solta aí, Xexel. Zion Podcast orgulhosamente apresenta Malu Luísa com giro de notícias e fofocas. E aí, galera, tudo beleza? Ah, ela tem que ficar com a maior parte da grana, viu? Só pra te avisar isso aqui, que ela vai falar do que mais interessa, velho. Pô, é entretenimento, fofoca, farofa da GK, Pois é, Big gente. Brother. O dinheiro tem que ser parte toda pra mim. O royalty tem que ser pra E ela. ainda é esperta, hein? Dinheiro todo pra ela, velho. Tá certo. Eu fico com pena do pai dela, mas enfim, Pois eu é. não tô aqui pra falar nada. Eu tô quieto. Malu, seja bem-vindo a esse projetão aqui. Vamos falar e vamos conversar de muita coisa aqui. Você vai trazer um negócio interessante pra gente, né? Sim, eu vou falar sobre fofocas, notícias. Vou trazer tudo pra eles. Tá Opa, certo. isso aí. Quer ver quebrar o gelo dela agora? Quebra aí, Bruno. Faz uma Marília Mendonça pra gente rapidinho aí. Ah, tá. Vai. Manda a musiquinha aí, Você mostra tava a sua cantando voz. aqui, ué. A diferença agora é nenhuma. Vai lá, manda aí. Como é que é, Marília? Por quanto que vocês fazem pra mim? Ah, a gente vai Ih, fazer cara. Rapaz, já Rapaz, vai, hein? essa aí puxou o pai, empresária mesmo, né? Não tem jeito não, velho. Manda a Marilinha aí, vai, a Marilinha, vai. Pra gente começar bem com Marília Mendonça. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Olha aí, meu irmão. Aí é. Beleza? Quando a gente Top quiser- demais, quando, ó, acredito. já sabemos o seguinte, quando o pau estiver comendo mesmo, vamos botar a Malu pra cantar que vai dar uma relaxada na galera. Aí vai ser só subindo. A gente também temos outro parceiro, amigo nosso aí, que vem nos ajudando. Na área de humor, O cara tá correndo atrás, hein, o velho? cara tá suando a camisa. Emagreceu uns 10 quilos já. Foi 20, rapaz. 20 quilos aqui com muito orgulho. Prazer, Gabriel Martins junto aqui com o parceiro Bruno Mendes, Flaviano, Maluzinha maravilhosa. Estamos aqui para fazer daquele jeitão. Vamos fazer tudo aquilo que você quiser. Tá certo. Tudo mesmo? Até a dancinha, viu, Bruno? Tá certo. Ô, Silvio Santos, abre logo pra gente o cardápio, daqui a pouco a gente tem convidado aqui, não tem? Então vamos lá, galera. Primeiramente agradecer nossos parceiros, cookies do Fred. Daqui a pouco tá chegando uns cookies quentinhos pra gente provar aí. Maravilha, hein? E também a nossa Jéssica Almeida, JA Influência, que tá nesse projeto com a gente, tá E a certo? agência dela é show Top. de bola, top, vem ajudando a gente bastante. E mas quem será que é o convidado hoje? Você sabe? Rapaz, eu já tenho uma pergunta preparada pra ele aqui. Vamos ver, Mas é vamos ver. suspense, tem que ser suspense. suspense. Quem acertar Eu antes, sei que o camarada ganha. é bonitão. Ele é gato, meu irmão. Pegador mesmo? Pegador. Gosta de, cara. gosta de carro, tá de carro bonitão também. Soube que ele tem uma Lamborghini, já teve uma Lamborghini. Hoje em dia ele deve andar de helicóptero, né? É por aí. Rapaz, Deve ser Rapaz, por aí. Não sou eu não, sou calma. daqui a pouco Zé Love com a gente. Pra abrir Zé esse Love. programa, Zé rapaz. Love. Artilheiro, cara do bem. Vocês vão conhecer aqui e a gente também vai conhecer um pouco de Zé Love, que é artilheiro nato, ídolo de várias torcidas, principalmente torcida do Santos e agora do Jacaré aqui em Brasília. Justamente. Grande brasiliense. Então, Zé Love, galera. Hoje é nosso convidado. Tá certo, então. Flaviano, batendo um papo aqui enquanto vai ter aquela substituição, sabe como é que é? Levanta a plaquinha. Levanta, subiu, E aí, então, só repetindo pra galera, toda terça e quinta, 7 horas da noite, Tem- canal do YouTube, Zion PDC. Também pra galera acompanhar também o nosso Instagram,
@ZionPDC também. Zay poder ser também. TikTok, Instagram, @ZionPDC. É isso aí. Vamos estar aí completamente integrados e em breve o pessoal já vai fazendo algumas perguntas aqui, mas em breve vamos ter uma interatividade ainda maior com o nosso público, que é muito importante. E ele está chegando aqui. Já chegou. Já chegou, já está aprumado, E já de colocou, helicóptero, hein? já Tô aqueceu. sabendo. Zé Love, prazer tê-lo no nosso primeiro programa aqui, nesse nosso podcast, Zion Podcast. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sabe que sou um grande fã seu aí, sempre acompanhando aí pelos dons da bola, sempre mando recado. E é bom, né? A gente, às vezes, as pessoas que não conhecem o dia a dia nosso, que verem só o futebol, conhecer um pouquinho da nossa história de vida. Tá certo, só pedir pro copo pra quando bater, ficar... Devagarinho, né? Quer começar aí? Cara, o que eu queria saber um pouco do Zé, eu acho que é importante, história de vida, né? Que é bacana, que a gente tem que eu não conheço ele artilheiro, campeão da Libertadores, essas coisas, mas eu queria saber da história de vida. Onde nasceu, como é que foi. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Promissão, né? É uma cidade pequena ali, fica no noroeste, naquela região de Bauru, Marília. O sonho mesmo, todo sonho de criança, né? De ser jogador de futebol, né? Meu pai era técnico de time amador, então eu já nasci com essa paixão pelo futebol, né? Mas então tu pequenininho, tu já jogava bola lá com seu pai lá? Já. Meu pai tinha um time amador, chamava Santa Lúcia, né? Era um time de fazenda, porque a gente foi criado em fazenda, né? No interior. E nasceu essa paixão, né? De ver também os vídeos na televisão, né? De se inspirar e poder algum dia atingir esse sonho, né? E fiz as escolinhas e saí muito cedo de casa, né? Eu saí de casa com 12 anos de idade. Moleque. Com 12 anos eu fui fazer um campeonato na Argentina, pelo um grupo de empresários na época, né? Montou. Acabei que me destacando lá nesse campeonato, a gente foi campeão. Eu fui pelo Guarulhos, era um time chamado Guarulhos. E lá tinha um olheiro do Palmeiras, né? E foi onde tudo começou na minha vida. E por falar onde tudo começou, o Zé Love era palmeirense, foi pro Palmeiras por uma oportunidade, já tinha time do coração, porque às vezes não tem, às vezes o interior de São Paulo é muito forte e tem muitos times fortes. Já tinha algum time assim? Eu falo que o filho segue muito o pai, né? Em time de futebol, então eu sempre fui santista. Meu pai é santista, né? A galera lá do interior que criado em fazenda, né? Que às vezes tinha pouco acesso também à televisão, essas coisas. Acho que o Pelé que transformou, né, o Santos. Então meu pai era pelezista, né? Então eu acabei santista desde pequeno, mas me tornei mais santista em 95, na época do Giovanni, né? Porque eu tinha o cabelo vermelho, aí eu lembro que foi a primeira camisa de futebol que eu ganhei, que era aquela camisa do Santos, que tinha aquele, acho que não me engano, era unicórnio para patrocínio. Isso aí foi que ano? 95. Foi na final do... Foi o ano do roubo do Márcio Rezende de A final que veio pro Botafogo com o gol do Túlio. Tá impedido. Tudo impedido. Pena que não tinha Túlio um bar. pediu, não tinha um bar. E isso aí com 12 anos, né? Aí essa vida de futebol que todo mundo acha que é fácil, né? Que todo mundo acha que é mil maravilhas, que jogador de futebol é dinheiro, é fama. Mas antes disso acontece muita coisa, né? Que às vezes eu falo assim, né? Eu creio que em todos os ramos, né? Eu sou um cara que agradeço muito a Deus, porque eu falo que é oportunidade, lugar certo, hora certa e Deus. Porque eu falo assim, né? Quantos jogadores melhores do que eu, com mais qualidade técnicas do que eu, não deu certo, né? E eu acabei dando. Lógico que eu tenho meu mérito, né? Eu trabalhei, conquistei, mas foi onde eu saí de casa, com 12 anos, fiz a minha base toda no Palmeiras, me tornei o jogador, eu não sei ainda agora, mas
me tornei o jogador mais jovem a vestir a camisa do Palmeiras profissionalmente, né? Que eu acabei subindo. Qual a idade? Com 16 anos. 16 anos no aniversário de 90 anos do Palmeiras. Tem um menino agora, né, do Palmeiras, qual é o nome dele? O Hendrick. Hendrick. Tem 15 anos, né? 15. Meteu Mas gol ele pra não chegou a caramba. jogar ainda, né? Mas parece que não ele pode, tá Taguatinga. não pode profissionalizar ainda, né, pela lei, 16 né? anos, 16 anos pela lei. E 16 anos já era do Love, não? Não era... Quietinho? E eu acabei subindo pro... Eu fiz o juvenil, eu acabei subindo pro profissional. E infelizmente toda aquela criação que eu tive, né, de educação, de ser uma pessoa humilde, de ter as coisas, eu acabei fazendo tudo errado. Né? Porque eu acho que tudo tem a hora certa, o momento certo, mas eu creio que quando eu tiver a oportunidade de subir pro profissional, né, eu acho que eu falo assim, eu não estava pronto, né? Não estava preparado. Faltou uma orientação para você mais forte? Eu não falo de orientação forte, né? Porque assim, jogador de futebol é uma profissão que dificilmente assim você convive. Hoje você tem mais acesso às coisas, mas antigamente não, né? Era muito difícil você subir pro profissional. Você tinha que fazer uma Taça São Paulo e subia um jogador ou dois. Hoje sobe 10, hoje torneio de 15 anos passa na televisão, de 12 anos. Na minha época era a Taça São Paulo e o profissional. E pelo fato de eu não estar preparado, de não estar pronto, né? Achei que eu tinha que jogar, que eu era o cara, né? Subiu pra cabeça, na verdade, é assim, né? Subiu pra cabeça. Deslumbrou, né, Love? Deslumbrou. E acabei pagando por isso, né? Rodei depois em muitos clubes, e tentei desistir, várias coisas, e o grande incentivador da minha carreira toda, né? O grande responsável por tudo é meu pai. Né? Que foi... Essa dificuldade foi entre Palmeiras e Santos? Foi nesse período? Não. Ou foi bem depois? Eu cheguei no Santos depois de... Só uma curiosidade. Hoje em dia todo mundo conhece Zé Love. Mas antes era como? Porque não tinha o Love. O Love surgiu depois. Zé Eduardo. Zé Eduardo, verdade. Verdade. Zé Eduardo. Era Zé Eduardo. O Zé Love, na verdade, ele surgiu por causa do Wagner. Né? Teve aquele episódio do Wagner na Taça São Paulo, né, de levar uma mulher na concentração. Umas tchutchuquinhas. Aí o Zé Eduardo também fez isso? Não, eu morava com o Wagner, né, no alojamento do Palmeiras. E coincidiu na época que o Wagner foi vendido por CSKA da Rússia. Ele foi vendido e eu subi pro profissional. Na mesma época. Aí ele saiu, você tava... Na época tem ainda o jornal, o Lance, né? Aí falou, vai embora Wagner Love e chega o Zé Love. Mas o meu não foi por nenhum episódio, não. Infelizmente, poderia ter sido. Né? Mas já levou? Hã? Já levou? Pra Em concentração? concentração, não. Só por fora mesmo. Por fora era direto, né? Tem jeito. Tem que ser dentro e fora do campo. Senão... Por fora, eu era o rei do rebote. Até do Neymar, né? Como diz amigo meu, peixe piloto, né? O tubarão larga, você vai só... Eu era o rei do rebote. E a época ali... tem que estar preparado. Como você jogou na mesma época, você também era parça? Porque os parças hoje também... Eu li no outro dia que os parças estão ganhando salário altíssimo. Você era parça também? Porque aí ficava naquele... Esse currículo aí eu demorei muito, cara. Eu rodei muito. Eu até tenho uma entrevista minha antes da final da Libertadores, né? Eu falo assim, que Deus é bom demais. Em 2009 eu estava no ABC de Natal. Não, minto. Eu estava no América Mineiro. Fui campeão da Série C. E acabou o meu contrato. E eu estava em casa. Não tinha expectativa para ir em lugar nenhum, sem receber, né? Isso que ano? Passando 2009. 2009. Aí um amigo meu, gaúcho, zagueiro, foi bem realista, me falou, olha Zé, tem uma oportunidade aqui no ABC. Só que é o seguinte, falta 12 jogos, nós já caímos, não vai receber, vão pagar sua moradia, mas é uma oportunidade de você mostrar, jogar e aparecer.
Cara, eu fui. Eu não tinha o que perder, né? Eu não tinha, na verdade, pra mim era uma oportunidade. E dessa oportunidade surgiu o Santos. Eu fiz 8 jogos na ABC, fiz 5 gols. Um deles foi no Canindé contra a Portuguesa e justamente o diretor do Santos, que na época era o Jamel, estava assistindo o jogo. O ex-jogador, né? Isso. Paulinho já. Paulinho Jamil. Aí eu acabei, a hora que acabou o jogo, eu já estava no ônibus. Aí eu lembro que um diretor do ABC me chamou, olha, já quer falar com você e tal. Aí peguei e desci. Ele falou, olha, eu gostei muito de você, né, do seu futebol. Eu sou o diretor do Santos e eu queria te oferecer uma oportunidade. Eu vou te dar um contrato de 6 meses. Deu certo, deu, não deu, cada um segue sua vida, né? Pô, eu já tava no Já ABC, tava sem esperança nenhuma de receber, e me surgiu a oportunidade do Santos. Cara, abracei, né? Aquela história de onde é que eu assino. Justamente. E todo dia no Santos, esses 6 meses aí, eu falo assim, né, que foi a hora certa, o lugar certo, foi quando surgiu o Neymar, surgiu o Ganso. Foi quando o Santos montou um time para não cair, né? Uhum. Que não tinha esperança nenhuma em ser campeão. Ninguém montou aquele time falando vamos ser campeão paulista, Copa do Brasil, não. O time do Santos foi feito para não cair, que na época não tinha dinheiro, né? E eu estava na hora certa, no lugar certo, me dediquei, tratei todos os dias como se fosse, como meu pai me falava todo dia, né? Trata como se fosse o último prato de comida, né? Porque era a oportunidade que eu tinha, era a última. Mas esse quando você saiu da ABC de Natal, foi pro Santos? Pro Santos. Foi o quê? Meio do ano? Início do ano? Não, final. Eu terminei no ABC, caímos, né? E já comecei a pré-temporada no Santos. Ah, então foi iníciozão mesmo. E 6 meses, cara, 6 meses mudou totalmente a minha vida, a vida da minha família. E nessa entrevista que eu dei, que foi a última entrevista que eu dei, que foi a coletiva antes da final da Libertadores, eu falo que é muito futebol, a vida nossa é uma oportunidade às vezes que passa. Eu lembro que eu estava no ABC e eu liguei pro meu pai um dia, falei, pai, eu não aguento mais. Vou parar. E a gente era muito ligado a assim, né? Tinha muita amizade com o dono de supermercado lá na cidade, né? Supermercado Pavone. Eu peguei e falei, pai, vai lá conversar com o Pavone lá, me arruma um emprego, um sacoleiro, qualquer coisa. Eu não aguento mais, eu não... Só sofro, só choro, não recebo, não tenho expectativa. E cara, meu pai, não, filho, vai dar certo. Uma hora dá certo, vai, fé em Deus, entra no campo, faz o seu melhor, se dedica. Eu lembro que meu pai, a gente não tinha nem conta em banco. Nem meu pai e minha mãe tinham. O meu pai tinha que pegar o dinheiro, às vezes 40, 50 reais do bolso, esperar alguém chegar no caixa eletrônico, dar o dinheiro para essa pessoa fazer uma transferência para um amigo meu, né? E para esse amigo meu sacar o dinheiro e me dar para passar aí, sei lá quantos dias. Caramba. Sacrifício, hein, Grande? E assim, por isso que eu falo, às vezes muita gente às vezes julga, que fala que a vida é mil maravilha de jogador, mas ninguém sabe o que você passou, né? É complicado. E aí vem o sucesso. Dinheiro no bolso, fama. Como é que ficou a cabeça do Zé? Já era deslumbrado quando era mais novo, né? Então, isso aí eu falo assim que foi... Eu falo assim que para mim foi muito bom ter acontecido isso mais novo. Mais novo, né? Porque o que eu passei depois disso, eu tinha certeza que eu não ia passar depois, né? Porque eu vivi praticamente a desgraça. Porque eu rodei, cara. Se eu não me engano, tem poucos jogadores que rodaram com eu em time. Muitos. Eu rodei mais de 20 clubes. Tá na Malásia, né? Não, mas na Malásia já quando já tava, né? Foi há 3 anos atrás. E assim, eu nunca fui um cara de luxos, essas coisas, sabe? Eu sempre fui da roça, sempre me apeguei em poucas coisas. Eu nunca passei férias fora da minha cidade.
Nunca tive umas férias longe dos meus pais, nunca. Aí você vai a origem, né? Tu volta. Nunca. Eu nunca passei umas férias longe da minha família, mesmo casado. Exemplo, a minha esposa sabia que as férias eu tenho que passar com meu pai e com a minha mãe. Mas o pessoal lá da tua cidade, tudo fazendeiro, seus pais, sua mãe, todo mundo... Não, a gente tem fazenda lá, a gente mexia com criação de gado, né? Mas aí dá muito trabalho isso aí, né? Eu falo assim, né, que a gente tem que estar muito próximo, né? Então, agora resolveu esperar um pouco, mas o deslumbramento meu assim mesmo não veio. É muito pelo contrário, eu queria mostrar, né? Que eu não era só aquilo, né? Tanto que eu cheguei no Santos, eu fui reserva 6 meses. Eu fiquei 6 meses no banco. Entrava 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, entrava e fazia gol. Quem que era o Entrava técnico e fazia lá? gol. Dorival. Dorival. E o Dorival foi muito importante pra mim. Porque eu cheguei no Santos como meia. E eu cheguei no Santos como meia atacante. O do Dorival, nos primeiros treinamentos, ele falou, não, eu vou te colocar de centroavante. Você vai jogar ali pra mim. E na verdade o Santos na época não tinha centroavante. Tinha o André que tinha subido da base e eu. Né? E o Dorival nesse processo aí, né? Foi muito importante. Porque às vezes se eu tivesse tentado como meia, eu não teria jogado. É um técnico que eu acho que é injustiçado no Brasil, não é? Com essa história de todo mundo querer técnico de fora agora. É um cara que... Eu falo assim, que no Brasil a gente te mata os ídolos nossos, né? Aqui é o cemitério de ídolo. Né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Ronaldo, o Pelé, esses caras ser vaiados no campo de futebol. O que esses caras representam? Né? Se a gente é reconhecido hoje no mundo, é por causa do futebol, gente. Eu mesmo passei por não sei nem quantos países. Brasil, futebol. Primeira coisa que vem. O brasileiro chega lá, já fala Aí Pelé. você joga, por exemplo, eu joguei na Itália, joguei contra muitos jogadores lá. Os caras não ganharam nem metade do que o Ronaldo, o Rivaldo, o Romário, esses caras ganharam. Os caras têm estátua, os caras aí idolatrados. Aqui não, aqui a gente não respeita. Ou então quando aqui morre, né? Quando o ídolo morre, aí o ídolo começa morre, a fazer... aí homenagem no Brasil é só em morte. Justamente. Em vida é difícil. Justamente. Então é complicado. Eu falo assim, né, que aqui é cemitério. Aqui o que você fez no passado, e se amanhã você jogar mal, você é uma merda. E é assim, a cultura nossa é essa. Infelizmente é essa. É o que vende, né? É o que vende. A gente não vai... Você não vê uma matéria, olha, o avião decolou de São Paulo e pousou no Rio de Janeiro tranquilo. Não. Agora cai. Tá, vai ser complicado. Ô Zé, quando você pegou a primeira grana boa, você pegou, viu assim, que falou, agora eu tô com a grana boa. Qual foi a primeira coisa que você fez? Casa dos meus pais. Foi a primeira. A primeira. Isso era sonhado, eu acho. Era o maior sonho. Né? Era meu maior sonho, era dar casa pros meus pais e tirar eles da vida sofrida que teve. Né? Porque, pô, cara, eu falo assim, né? Meu pai ficava horas sentado esperando abrir. Chegar uma pessoa que às vezes muitas negavam, né? Dar o dinheiro para você transferir para outra pessoa. E cara, era rolo. Cara, era arroz com mortandela todo dia. Arroz com salsicha que tinha. A verdade, eu falo assim, eu nunca passei fome. Mas também a dificuldade era grande. Comia que... Só que eu nunca reclamei assim, né? Essa vez que eu liguei pro meu pai, que eu não aguentava mais mesmo. Mas meu pai, como é que tá? Tá bom, pai. Tá ótimo. Você sofrendo ali, mas por dentro... Porque na verdade a gente já sofria, né? Uhum. A gente já sofria. Aí se eu falo para um pai, para minha mãe, por exemplo, eu tenho um filho hoje. Imagina meu filho... E o moleque é bonitão, hein? 500 quilômetros de mim falando para mim que tá sofrendo. Você vai dar um jeito de ir, ou sei lá, se chorar alguma coisa. Então eu procurava... Até hoje eu sou assim, né? Eu procuro transferir tudo para mim, deixa eu sofrer, mas as pessoas que eu amo, eu prefiro não... Você é um escudo, né? Cara, seria esse o verdadeiro significado do Love? Cara, o Love foi... Eu falo assim, né? Foi um apelido que pegou por
por uma outra pessoa, só que um apelido que, graças a Deus, deu muito certo. Porque hoje, se você falar Zé Eduardo, ninguém me conhece. Você, Zé Eduardo, Zé Eduardo, Zé Eduardo. Mas é engraçado que na semifinal, lá durante o processo da Libertadores, o pessoal narrava como Zé Eduardo, né? É, porque a camisa era escrita, né? Zé Eduardo. Mas foi o quê? Você que falou alguma coisa ou Não, queria tirar o Love, alguma coisa, não? É que, na verdade, o clube que escolhe, né? Por exemplo, eu não tinha essa moral ainda no Santos de pedir pra botar Zé Love, né? Mas todo mundo me conhecia como Zé Love. Só que o Santos achou melhor colocar Zé Eduardo, né? Eu acho que é pela inscrição também. Uhum. Ontem o Marinho, ele foi apresentado no Flamengo e o pai dele prestou uma homenagem, porque o sonho do pai dele era exatamente ver o Marinho vestindo a camisa do Flamengo. Como é que foi a reação do seu pai quando você falou, pai, agora o próximo é o Santos, e aí? Nossa. Eu falo assim que eu sonhei, mas eu realizei muito mais do que eu sonhei. O sonho meu, eu queria jogar no Santos. Sempre fui jogar no Santos por causa do meu pai, né? Falei, caramba, será que um dia eu vou poder jogar no Santos? Porque eu já tava desistindo de tudo já, né? Pô, eu já tava lá caindo da B pra C. Não vai me aparecer mais nada. E quando surgiu a oportunidade, cara, o primeiro jogo, primeiro gol. Nossa. E eu falo assim, que era muito doido que o meu pai participava da reza antes do jogo. No pessoal. Com a gente. O pessoal já, assim, tratava ele como um cara que era do clube, né? Tava junto com o grupo. Acho que pela humildade, sei lá, né? Acho que pelo amor que ele tinha pelo Santos, né? Meu pai era santista doente. E aí, quando você fez o primeiro gol, Nossa. você ouviu a galera gritando, Cara, eu fiz o povo te abraçando. Eu fiz o que passou na sua cabeça? Na verdade, nem assim, a gente não lembra, né? Porque é tanta emoção. Mas eu só pensava nele. Ele tava lá no estádio? No primeiro gol, não. Foi na Vila? Foi na Vila. Foi contra o Grêmio Prudente. E assim... E depois porque meu pai, ele gosta muito de assistir jogo pela rádio, né? De ouvir jogo pela rádio. Cara, a minha mãe disse que ele ficava 24 horas escutando o gol, cara. Caramba. Escutando o gol pra falar o nome, que não sei o quê. E assim, a gente viveu um sonho tão grande, cara, que foi uma era no Santos inesquecível, né? Que eu não acho que em vida eu vou ver um grupo daquele lá mais assim, não vou falar por títulos, mas de amizade, de ter química mesmo, sabe? Por exemplo, o treino era 4 horas, a gente chegava 1 hora da tarde. Já pra resenha. Só pra Já resenhar. pra resenha, saía do CT 10 horas da noite. Então foi uma coisa assim muito louca, que acho que todo mundo viveu, né? Por exemplo, porque era o auge do Neymar. O Neymar era uma promessa. Foi o ano que o Neymar tornou uma realidade, que o Ganso tornou uma realidade, né? Que muitos jogadores que eram desacreditados, que tiveram oportunidade, né? Por exemplo, Arouca. Sim. Tava no São Paulo sem jogar, veio em troca do Souto. Lembro que foi o Rodrigo Souto, foi pro São Paulo. Aí a gente tinha o Dracena, que estava voltando de uma cirurgia de joelho, que estava tratando no Santos. Durval. O Léo, né? Léo. Então foi todo um time montado para não cair, cara, que deu liga. E isso que na Libertadores vocês empataram o primeiro jogo, o segundo jogo, perdeu o terceiro, não foi? Na fase de... Na Libertadores tivemos um início complicado. Empatamos com o Tátira no primeiro jogo. Segundo jogo acho que já perdemos pro Colo-Colo, se eu não me engano. Só sei que tinha que ganhar o último jogo. E no penúltimo jogo eu fui expulso, Neymar foi expulso e Elano foi expulso. Nossa, Pai do céu. Nós fomos expulsos naquela, não sei se vocês lembram da máscara? sim. Sim. Que colocou a máscara, o juiz expulsou eu, Elano e o Neymar, né? Que na época éramos titular, logo na estreia do Muricy. E a gente tinha esse jogo no Cerro, contra o Cerro, lá no Paraguai. E tinha que ganhar. E sem a principal peça, que era o Neymar, né? Porque o Neymar era a principal. Na verdade, o Neymar era a principal peça. Gênio, né? E ganhou de 2-0 com um gol do Danilo de fora da área e um gol do Maicon Leite. E dali
né? O grupo se fechou com um grande responsável pelo título da Libertadores, que foi o Muricy. Melhor técnico. Melhor disparado. Melhor técnico, melhor pessoa, ser humano. Tudo que você vê às vezes de ranzinza, o coração dele tem de amor e... É um paizão, né? Claro. É o simples, né? Eu falo que no futebol é difícil a gente fazer o simples, né? E o Muricy faz o simples. E, na verdade, ele dá confiança pro jogador. O jogador sem confiança, ele pode ser bom que for, ele não vai jogar. Na hora do treino, trabalho, né? Trabalho sério. Um cara, tipo assim, ó, porra, domingo chegava segunda-feira, olha, quem saiu aí ontem? Para, quem? Vai descansar. Vai lá pra massagem. Eu não quero ninguém em treino, eu preciso de jogador pra jogo. Faz tipo um pai, sabe? Simplão. E aí, o que você acontece? Você acaba correndo pra esse cara. Uhum. Né? O cara te dá oportunidade, te dá moral, te dá confiança. E não é à toa que ele conquistou tudo que ele conquistou. Né? E ainda ele consegue blindar o grupo, né? E ainda foi o único que rejeitou a seleção brasileira, né? Foi. Bateu a porta na cara do Ricardo. Por causa que ele tinha um contrato e falou que não ia descumprir aquilo lá. E ele é assim, cara. A palavra dele é... Mas com assinatura, né? A palavra dele... E assim, eu devo muito a ele. Porque eu tive um período muito difícil no Santos. Porque time grande você tem que fazer gol. Time grande não fazer gol. E eu vivi um período de 11 jogos ou 2 jogos sem fazer gol. E sem ele me tirar do time. Você fez o gol lá na semifinal, né? Eu fiz na semifinal. Só que eu fiquei 11 jogos sem fazer gol. E ele te bancando. Não tirava. E ele me chamava todo treino. Ele falava assim, olha, podem falar o que quiser. O único cara que eu não tiro do time é você. Por quê? É isso que eu falo no futebol. Futebol, cada um tem uma função. E eu, para a função do time, eu era extraordinário. E eu marcava os 2 zagueiros e o volante pro Neymar jogar. Isso que eu falo. Eu me matava e quem resolvia era o Neymar. Só que eu sabia disso. Por exemplo, quem sou eu perto do Neymar? A minha função é marcar os 2 zagueiros para ele jogar, eu vou marcar os 2 zagueiros. Porque eu acho assim, o jogador ele tem que saber o limite. Eu falo assim, não tem limite. Tem. Eu tenho que saber até onde eu posso chegar. Quem eu sou? Eu nunca fui craque, nunca vou ser. Né? Isso aí eu falo abertamente. Você falou essa parte craque é o Neymar, craque é o Ganso, esses caras eram craque. Você falou de movimentação? Eu era um jogador para a função que naquele momento o município precisava. Sim. Mas tem uma coisa também, Zé. Vou agora ser o advogado do diabo. Gol de cabeça você já fez? Eu fiz. Já fez gol de pênalti? Já. Perna esquerda? Já. Perna direita? Já. Fez gol de falta? Já. Se o cara faz gol disso tudo, o craque... Não, tudo bem, você precisa do craque, mas o cara faz gol de tudo que é jeito. Eu falo aí. assim, porque o craque pra mim Eu vi o Neymar todos os dias treinar. Absurdo, cara. Quem vê o Neymar às vezes jogando e você convive com ele o dia a dia, tá doido. Absurdo. O cara é extraordinário. Né? O que ele faz no treinamento, o dia a dia dele, focado 100%. Só que aqui no Brasil é complicado. O cara tá focado, o cara vai, tem umas férias pro cara ir pro carnaval, o cara vai pro carnaval e não tá nem aí pra nada. Pô, puxa os números do cara. Puxa os títulos dele. Você imagina o Neymar jogando numa seleção do Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Sim, sim. Imagina aquela seleção de 2006 com o Neymar. Imagina o Neymar naquela seleção. Agora é foda. Você levar um peso total de uma nação nas costas. Não tô falando que o time do Brasil é bom. Mas nem se compara a 2006, a 2002. O técnico também não, né? Tudo bem que o Filipão a gente não também, pode comparar. Por exemplo, o Neymar naquela seleção, pra mim, ele era titular. Não sei no lugar de quem, né? Que não dá pra saber. A polêmica é toda sua, meu querido. Eu não sei, mas, por exemplo, imagine ele naquele time, cara. Porque pra mim o maior de todos é o Ronaldo. O fenômeno. Sempre é. Esse pra mim. Eu sou. Quem é teu grande ídolo no futebol? Ronaldo. Fenômeno. E o melhor que você jogou junto? Neymar. Neymar é disparado.
Nada, não vi. E joguei, ó, eu vou falar, eu joguei campeonato italiano contra Pirlo, Ibra, tudo isso, cara, não chega perto. Não dá, A né? qualidade, eu falo assim, que o recurso que o Neymar tem o improviso dele é muito pensamento. Teve um cara que eu joguei também a favor, converso com ele quase todo dia. Esse também pra mim era extraordinário. Alex. Técnico do São Paulo, sub-20. Eu peguei o último ano dele de carreira na despedida dele. Esse cara, você tinha que falar pra ele pensar menos. Para de pensar, pelo amor de Não, Deus. chegava no jogo e falava assim, eu jogava o que ele falava assim, olha, Alex, pensa um pouquinho menos que não dá pra acompanhar. Não dá, cara. O cara é muito inteligente. Fenômeno. Mas o Alex jogou muito Foi, mesmo. foi um cara que deu azar em termos de seleção brasileira. Eu acho que não foi azar, eu acho que ele foi injustiçado. É, né? Porque ele pegou essa época aí. Eu tenho certeza que ele foi injustiçado. Porque fala abertamente, Alex, ao meu ver, foi muito, muito mais jogador que o Ricardinho. Também acho. Eu também acho. Muito Bem mais. Essa é verdade. Eu acho que não dá nem pra comparar. Mais gênio com aquele meio campo. Alex em 2014 era o terceiro jogador com mais gol em atividade no mundo. Que isso? Ele ganhou uma estátua na Turquia. Só perdia pro Cristiano Ronaldo e pro Messi. 460 gols, cara, de meia. Meia. Ele ganhou Tem uma estátua. estátua dele lá, né? A gente falou de idolatria Tem. fora do Brasil, né? Ele tem uma estátua lá. Eu lembro do Alex aqui no Curitiba já destruindo. Não, Já- esse já cara faz pra mais de mim 30. é um gênio. E outra, 60 mil pessoas no estádio, parecia que não tinha ninguém. Totalmente Frio, gelado. Frio, gelado. Não, eu 60 mil, o cara tá aqui já, o cara gelado, mas é aí que eu falo a diferença do craque e pro jogador, né? Ô Zé, antes da gente falar desse período agora que você vai pra Europa, ficou faltando, você rodou, Rodei. ficou faltando na sua vontade algum time pra você jogar no Brasil? Lembrando que o Zé tá no Brasiliense, gente, e daqui a pouco a gente vai falar de Jacaré também, mas ficou faltando Não. algum time? Foi tudo na hora que... Na verdade, o meu sonho era o Santos. Acabou. Aí Não. zerou a vida. O meu sonho era jogar no Santos. O meu, e na verdade, do meu pai, né? Você viveu dois sonhos. É. Na verdade, eu vou falar a verdade, que o sonho do meu pai era maior do que o meu. Eu falo assim porque eu sou um cara muito apegado a meu pai e minha mãe, né? Eu falo que Dá pra perceber que você é muito apegado à família. eu sou demais. família Ele fica emocionado aqui do lado aqui. Demais. Eu sou, assim, pai e mãe pra mim é... E o meu filho agora, né? Porque a gente até fala assim, né? Que todo mundo fala que a gente só descobre um amor de pai pra filho a hora que tem. E isso é verdade, né? A gente nem imaginava, nem sonhava. Eu fico longe do meu filho, eu fico doido. E então eu com meu pai era isso, cara. A gente se fala todo dia, pelo menos umas 5 vezes por dia. Aí como é que ficou a dor do paizão ou a alegria, porque aí vai para uma independência financeira? Meu pai, na verdade, não queria que eu fosse, né, na verdade. Atravessasse o Porque ele não Atlântico. andava de avião, né? Meu pai não anda de avião. Então foi um período difícil, mas foi um período necessário, né? Claro. Foi um período necessário, que era um bom negócio pra mim, pro Santos, né? Porque eu fui de graça pro Santos e saí por 6 milhões de euros. Então foi. O Santos tem feito maus negócios, perdido muito. O Yuri Alberto agora é um exemplo. O Marinho teve que vender barato agora, porque senão no fim do ano. E vários exemplos. Então o seu exemplo foi um caso contrário do que veio acontecendo. Pra mim, assim, foi o momento certo pra mim, pra minha família. Eu vou assim, de verdade. Se você falar pra mim se eu queria sair do Santos, eu não queria. Mas era necessário, né? Era necessário pelo lado financeiro do clube, pelo lado financeiro meu da minha família, né? Pra minha vida. Até também almejar coisas maiores, né? Na Europa. E é isso. Aí o seguinte, aqui no Brasil o cara pega a capanguinha dele, coloca debaixo do braço, mete a havaiana, a bermudinha, chega no clube. E aí como é que chegou o seu Zé Eduardo lá no Genoa? Teve que meter aquele terninho bonitinho, como é que chegou? Botar um gel no cabelo. Cara, eu Já cheguei lá... falando italiana, né? Não, eu cheguei lá, minha sorte que tinha o Rafinha. Aí ele Tinha um- foi te dando o caminho das pedras. O Rafinha, que tá hoje no São Paulo, que é lateral do Flamengo, tava o Rafinha, então
E não tinha tradutor, cara. Aí não. Falei, E deu 2, 3 meses, o Rafinha foi embora. Aí eu falei, porra, gago, não fala nem português direito, agora falar italiano. Meu tradutor foi embora. Agora acabou tudo. Como é que era pra chegar nas meninas na Itália, gago falando italiano? Aqui não tinha que chegar chegando mesmo. Tinha que ser direto. Na base do olhar. Tinha que ser direto. Agradecer Charles Milho a vida toda. E aí você chega lá, o Rafinha te recebe por 3 meses, depois ele vai embora. A Rafinha foi embora pro Bayern. Aí, como é que fica? Não tinha outro brasileiro. Cara, eu falo assim, né? Eu cheguei na Itália, eu vinha de 33 partidas seguidas, de janeiro a junho. Eu era o único jogador que o Muricy não poupava. Poupava o time inteiro? Zé Love não. Poupava o time inteiro? Zé Love não. Eu joguei 33 jogos na paulada. Não poupava. E quando acabou a final da Libertadores, eu pedi uns dias pra descansar, né? Falei, preciso descansar que eu tô no meu limite. E o clube lá não deu. Falei, não. Vai direto. Tal dia você precisa estar na Áustria e tal. Porque fez a pré-temporada na Áustria. E quando eu cheguei na Áustria, cara, doido. Parecia um exército. Pré-temporada, subindo montanha, descendo, academia e calor doideira. Aí com 15 dias eu tive uma fratura de estresse na tíbia. 8 meses parado. Nossa Senhora. Ou seja, eu tinha acabado de estar no meu auge, sendo campeão, uma venda internacional, querendo mostrar, e com 15 dias eu fiquei 8 meses parado. Foi o máximo que você ficou? 8 meses parado assim, nesse período pra trás? Não. Eu tive aí a 2017. 2018. Em 2018 eu tive uma depressão muito forte. Tive uma cirurgia, né? Que foi onde tudo começou, né? Eu tive uma cirurgia de cervical que tive que fiz preenchimento ósseo para coloquei um grampo de titânio. Na verdade a cirurgia que eu fiz era 98% que eu não ia mais a fazer atividade física, muito menos jogar futebol. E tudo aconteceu isso num clube que, assim, né? Eu não gosto de falar mal de clube nenhum, né? Porque eu acho que o clube, na verdade, ele dá oportunidade, mas a partir do momento que ele dá oportunidade também, ele tem que honrar os compromissos que ele faz com você. E eu tive no Figueirense, né? Acho que 2017. E com 3 jogos eu tive que fazer essa cirurgia. E quando eu fui no médico lá, que eles me levaram um médico lá em Florianópolis, não desdenhando alguma coisa, mas o médico não me passou nenhuma segurança, sabe? Poxa, o cara chegou, não, eu corto aqui, faço aqui, tal. Em nenhum momento o cara falou, não, fica tranquilo. E na hora eu falei, olha, não vou fazer a minha cirurgia com esse cara. Não vou. Aí procurei um especial, aí liguei pro médico do Santos na época, né? Falei, olha, aconteceu isso comigo. Ele falou, Zé, tem um cara aqui que é o melhor do Brasil. Só que ele não faz mais cirurgia. Ele tá dando aula nos Estados Unidos e tal, não sei se... Aí um certo dia, aí eu falei, olha, vê que dia que ele vem pro Brasil, se ele pode dar uma olhada. Porque na verdade era uma cirurgia que eu tinha 50-50 de ficar tetraplégico. Caramba. Né? Porque eu tava com uma hérnia cortando a medula e a medula já tava tipo uma linha. E aí o médico veio, aí eu fui para São Paulo, ele avaliou, né? Fez tudo. A cirurgia foi, na época, muito cara. O clube falou que não ia pagar nada, que só ia pagar a cirurgia se fosse lá. Só que, pô, uma cirurgia de Florianópolis de 30 mil, o outro cobrou 200, né? Alguma coisa de diferente devia ter. E na verdade eu tinha que aconselhar primeiramente a minha vida, a minha saúde, né? E pô, eu tava com 27 anos, 28 anos, eu falei, não vou parar de jogar bola, meu filho acabou de nascer, né? Eu tinha esse sonho de entrar com meu filho no campo dele ver eu jogar futebol. Fiz essa cirurgia, né? Fiquei
num quarto. Na verdade, eu fiquei com aquele colar lá 2 meses, ou seja, de risco. Aí fiquei num quarto por 5 meses. Caramba. E a cabeça com o que tava tudo 5 acontecendo? meses eu fui a 120 quilos. Caramba. Eu comia que nem um doido. Eu não via o dia, era só remédio. E o que me salvou foi meu filho. Qual a idade dele hoje? Meu filho hoje tem 6. 6 aninhos. E o que me salvou foi ele. Porque assim, eu tive uma depressão. Eu falo assim que a gente que tem a depressão, na verdade, porque a gente, pô, todo mundo julga, né? Que você tem uma depressão, a pessoa fala, poxa, o cara foi lá, se matou, pô, que idiota, que cara. Mas a pessoa que tem a depressão, ela não vê o tempo passar. Ela não vê. Na verdade, ela não pensa o que ela está fazendo. Ela não vê perigo, ela não vê nada. Eu tentei o suicídio. Caramba. Sério? Tentei. Ele conseguiu, né, filho? Hã? Ainda bem que conseguiu. Graças a minha sogra, que viu eu pegando no momento a corda. Isso foi na fazenda, né? Que é lá, eu peguei e assim. Mas assim, eu não lembro. Eu só tô te falando isso porque me falaram, mas eu não lembro. Você já estava em outro universo paralelo. É. E assim, na hora me falaram que minha mãe e meu pai chegou me abraçando, chorando. E eu vivi esse período muito complicado. 6 meses, 7 meses aí. E assim, é o que eu falo, as pessoas que têm depressão. Eu falo assim, não é que elas não sofrem, mas sofre muito mais quem está do lado. Porque o tempo para, você não lembra, eu não lembro de nada. Tá eu medicado, fiquei 6 meses em depressão, 5 meses em depressão. E se você me contar, se você falar, você sofreu, eu não lembro. É engraçado, né? A pessoa não lembra da situação, né? É porque A gente não lembra, devia porque tá medicado, você vive, dopado. na verdade, você vive um mundo que Paralelo. tanto faz, né? Aí depois que acaba tudo isso que você vê, aí você vê o quanto que as pessoas do seu lado te amam, que dão valor em você e que sofreram por você, né? Que foi no meu caso. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, cara. Não tenho. Eu sou um cara abertamente, até falei, eu tive um podcast também que eu fui na Sans TV e assim, até aconselho, né, as pessoas que não julgarem as pessoas que têm depressão a fazer uma coisa errada e sim ajudar. Sim. Eu fui ajudado. Eu tive pessoas do meu lado que me amavam e que me deram suporte. Se você não tiver uma pessoa do seu lado, uma pessoa com depressão, com certeza ela vai embora. Porque é verdade, a pessoa, que nem eu falei, a pessoa não sabe o que ela está vivendo naquele momento. É uma doença Não silenciosa. tem conhecimento. Porque você pode estar muito bem, eu posso estar sorrindo agora com você e à noite eu posso fazer uma merda. E eu não vou nem lembrar que eu estava sorrindo com você. Só pra você ter noção, teve um episódio que eu tomei uma multa de carro 3 horas da manhã, 200 km da minha cidade. Eu não lembro. Caramba, eu não sabia disso não, de depressão assim, não. Não faço ideia. Caramba. Acontece que o cara tá medicado, a cabeça vai para vários lugares e Não faço ideia. Mas assim, a grande salvação minha, meu filho, cara. Minha vida. Zé, como é que é o nome do seu filho? José Eduardo. José O Eduardo. meu também. nome. Do seu pai também é Zé Do Eduardo? meu pai é Eduardo. Eduardo. É. Em casa é José Augusto, José Eduardo. Pô, tá bom, é bom que não esquece. É. Fora seu filho. E aí, a partir daí, como é que você fez essa nova caminhada para você retornar aos gramados? Pesado, melhorando da cabeça, sabendo que a família estava com você, que você tinha seu filho como talvez principal objetivo de vida. Você quer ver seu filho crescer, queria ver seu filho crescer, e daí? Como é que foi essa transição aí? Foi bem complicado. Por quê? Aí foi aonde eu fui para Malásia, né? Porque o mundo do futebol, ele acaba que se fecha, né? Quando você... Eu falo assim, hoje é muito mais fácil você estar empregado em... É muito mais fácil você se empregar, você estando num clube para outro, do que você estando em casa para um clube. E o valor também, né? De você estar num clube para outro. Se você está em casa, então, pô, eu vou te dar uma oportunidade. Fui para Malásia, fui muito bem, mas a vida ela era muito difícil. E eu já estava vivendo um período difícil. Para sofrer de novo, eu falei, não, vou embora.
Aí o clube não queria me deixar vir embora. Aí vim embora. Aí fiquei mais 5 meses em casa. Isso, hein? 2000? E 19. Aí Antes fiquei agora do Brasiliense, né? Aí fiquei mais 5 meses em casa. Aí surgiu o Brasiliense. Como é que veio o contato do Brasiliense? O contato do Brasiliense veio com um amigo meu, né? Ele falou, Zé, tem uma proposta aqui de um clube e tal. E na verdade eu não queria nem jogar futebol mais. Eu não tinha mais, eu vou falar a verdade, o tesão mais. Eu falei, cara, não aguento mais. Tô a 100 e poucos quilos. Aí, meu pai de novo, filho, vai, né, vendo tudo, vai. Falei, pai, olha como é que eu tô, até eu voltar, eu conseguir. Aí veio esse contato, aí o seu Eduardo, né, seu Eduardo ligou pra mim, foi lá. Seu Eduardo, dirigente do Brasiliense, tá, Isso, gente? dirigente do Brasiliense, foi lá, né. E ali eu falei, caramba, o cara saiu de lá, veio aqui, mano. Acertei. Expus toda a minha situação para eles, que eu ia precisar de um período de adaptação, de preparação física, muscular. Nisso a cabeça já estava tranquila. Não, a cabeça estava tranquila, mas assim, a mente para voltar a jogar é complicado, porque tá muito tempo parado. Foi mais conta do teu pai? Foi. Sempre o pai. Sempre ele que me... Não, vamos, filho, Eu vou te falar uma coisa. O teu sonho não era jogar no Santos. O teu sonho era o seu pai te ver no também. Santos. É o primeiro sonho que você teve. Acho que o segundo era o Santos. Era. E assim, aí eu vim, Brasiliense. Cheguei no Brasiliense, o treinador era o Mauro Fernandes. E eu cheguei pesado, muito pesado. Eu treinava um dia, ficava 2 parado. Tipo eu, tô desse jeito. Muita dor. Né? Muita dor. E jogador de futebol, você tem que conviver com dor. E eu não aguentava, cara. E no começo eu não trouxe nem a minha família, porque eu falei assim, eu não vou trazer a minha família agora, porque eu treino e durmo, treino e já tô morto. Aí querendo ou não vou conseguir dar atenção para eles. Às vezes você acaba até descontando uma coisa que eles não tem nada a ver, né? E vim, cara, me dediquei, coloquei uma coisa na cabeça. E deu nisso aí. Assim, o Brasiliense, na minha retomada, eu sempre falei, né? Foi... Na verdade, ele me salvou, ele me deu outra vida, né? Porque eu já estava, mais uma vez, desacreditado em casa. Aí veio o Brasiliense e me deu uma vida. Você vai encerrar no Brasiliense? Você está com quantos anos? 34? Tá novo. Tá novo Eu pra tô caramba. novo. Ainda tem um... Eu não esperava fazer tanto assim que eu fiz aqui que eu fiz no Brasiliense esse tempo que eu tô aqui, né? Porque, poxa, você tá parado e no começo foi bem difícil. Eu fiquei 3 meses treinando. Aí joguei um jogo, primeiro jogo eu fiz um gol, aí depois já não aguentei jogar o outro, né? Mauro ajudou? Não, Nada. não. Muito pelo contrário. No meu caso ele piorou, Entendi. entendeu? Porque eu assim, mas também não julgo. Porque treinador vive de resultado, né? Vou botar um cara gordo na frente que não vai me ajudar. Entendi. Então, os dois lados a gente também tem que entender, né? Por exemplo, é o emprego dele, mas também é o meu, né? Mas pelo lado ser humano também não foi bom comigo, né? Mas assim, o Paulo, o seu Eduardo, a Luísa, o seu Luiz, esses sim me ajudaram, me estenderam a mão. E me deram a oportunidade de ser o Zé Love de novo. De voltar a ser feliz, de voltar a ter tesão no campo, de ser aquele cara chato que todo mundo fala que eu sou. Porque eu falo, eu tenho essa fama dentro do campo. Sou chato, eu sou mesmo. Porque a oportunidade que você tem de estar jogando, de estar vestindo a camisa de um clube, não é possível que você não vá honrar, cara. É o que coloca a comida na mesa. Eu sempre lá no Donos da Bola, eu conversava com o pessoal, e você já deve ter assistido alguma vez, que eu falava, ó, do jeito que o Zé Love tá jogando, vai ser difícil do brasileiro segurar esse cara aqui. Eu vejo o Zé Love jogando facilmente, eu não acredito, com todo respeito a todos os clubes de Brasília, eu não acredito que esse cara, do jeito que ele tá fazendo gol e do jeito que ele tá jogando, no nível que ele tá jogando,
que ele permaneça no Brasiliense, porque ele tem mercado em Série A e tem mercado em Série B. Foi essa vontade, por conta disso, dessa força que o Brasiliense te deu, que você resolveu permanecer ou não apareceu nada? Foi. Foi por causa disso, pelo carinho. Eu tive, quando acabou a Copa Verde, e na Série D também, a primeira Série D que a gente foi eliminado por Mirassol, eu tive mais de 15 propostas entre Série B e C. Eu não tive. Nenhuma. Pra fora do país, até hoje. Só que eu não levei nenhuma pra eles. Eu não levei nenhuma pro Brasiliense e falei, aqui tá uma proposta e tal. Eu nunca levei. Porque ele tá feliz aqui, né, Bruno? Eu tô feliz, a minha família tá feliz e eu penso assim, né? Chegou muita oportunidade, chegou o brasileiro me deu, lógico que, poxa, eu penso, todo jogador sonha em ou tem tesão em voltar na Série A, na Série B, mas eu não sei, eu vi que não era o momento, porque eu tava bem, tava vivendo uma fase espetacular aqui, né? Se eu não me engano, acho que o André pode falar aí pra mim, acho que eu tava vendo, os últimos 52 jogos eu fiz 40 gols, 42 gols. Então a média é muito alta. A média alta. Bastante, ó. Você tava jogando muito. E foi um ano difícil, porque teve a pandemia, a gente não parou. Porque geralmente você faz um ano, você tem aquele descanso, aí tem a pré-temporada pra você... Nós tocamos 1 ano e 7 meses sem parar. E para um jogo assim, querendo ou não, o Brasiliense é um time que tem uma média de idade, né? Não tão jovem. Hoje já está um pouco mais jovem, mas naquela época a gente não era. E o pancadão de jogo todo final de semana arrebenta. Viagem de Série D, a gente às vezes saía 2 horas da manhã para chegar aqui 11 horas da noite. É duro. E assim, eu tava feliz aqui. Tô feliz aqui. E assim, eu vi também que assim, eu vejo no futebol de Brasília, até comentei isso com o vice-presidente da federação no outro programa que eu fui, é muito valorizado. O futebol de Brasília tem um potencial, por ser a capital do país, do poder financeiro que tem. Um estádio. Mas a gente tem um estádio e não pode jogar. O famoso elefante branco aí, o Mané A Garrincha. gente tem um Mané Garrincha e não pode jogar. Qual que é o apoio do governo? O Brasília, no mínimo, era para ter um time na Série A, no mínimo. Aí você vê o Paulistão. O Paulistão começa o campeonato, ele dá 4 milhões para cada time. Para fazer uma folha de 5 meses. Para 5 meses, para montar um time. Eu sei que aqui não vai chegar isso, porque o Paulistão tem. Mas aqui não dá nada, cara. Você vê jogadores aí, assim, em jogos assim, você vê jogadores, os caras pedindo chuteira, cara. E a pior coisa é você vivenciar isso. Você tá jogando contra um cara que tá lutando para se sustentar, lutando para vencer. E você tem que ganhar dele. E você sabe que você já teve também do outro lado, passando Sim. a mesma dificuldade, você sabe como é que é. E é complicado. Eu falei isso. Tem que ter mais valorização. A gente vai jogar, às vezes, os estádios. O mínimo que você tem que dar para um espetáculo é o gramado. A gente vai jogar, às vezes, em gramado que não tem condição de jogar. Você tá doido que os caras fizeram com o estádio do Cave no Guará, os caras Cara, acabaram com o a gente não estádio. tem condição de jogar. Eu falo para você, a gente tem um Mané Garrincha. Tudo bem que a empresa, não sei se acho que terceirizou, né? Terceira Arena BSB. Mas o governo não pode? Aí a gente vai jogar. O Brasiliense tem a estrutura de jogar jogar no Cerejão, né? O Brasil tem um gramado que a gente possa jogar que é bom. Mas e os outros times? A estrutura boa. A gente viu agora um exemplo do Gama, cara. O Bezerrão acabou, só em 2023.
O último jogo que eu joguei lá contra o Biziano, tapete, cara. Melhor do que o Mané Garrincha. Acabou. E volta? Pra mim não volta. Só 2023 e olhe lá. Mas tô falando, aí às vezes a gente cobra uma coisa, por exemplo, eu assisto direto o programa de vocês lá, não pergunto, um dia eu tô lá. E veja a luta de vocês também. A luta da imprensa de Brasília é forte. Complicado, porque a gente valoriza muito uma coisa, mas a outra não. Por exemplo, a gente tem o patrocínio master, que eu sei que tudo é negócio, tudo tem que ser vantagem, mas a gente patrocina o Flamengo, mas da onde a gente não faz nada. Você pode até patrocinar por conta de negócio. Mas você tem que dar força pros daqui também. Porque você tem que aproveitar o que cai pouquinho de lá, o que sobra. É muito desproporcional. Eu falo com o Brasiliense. O Brasiliense, a estrutura que o Brasiliense dá, a estrutura que o Brasiliense tem. O Brasiliense não atrasa salário. O Brasiliense é as coisas corretas. O Brasiliense eu falo assim, né? Eu falo que todos os clubes têm os seus problemas, mas o Brasiliense nesses temas é um clube exemplo. É um clube que era para estar numa Série B tranquilo. Até pela Série A estrutura. Mesmo, eu falo Série A porque Série A é muito complicado, né? A gente sabe que Série A a gente vê um time aí que o Bragantino fez uma série boa, mas começou a cair. É um time que tem muita grana, que tem... O pessoal do Red Bull, né? Mas eu falo mínimo uma Série B, porque uma Série B você acompanha pay-per-view, você tem patrocínio, você tem renda, você tem bilheteria, você vai chamar o torcedor pro estádio. Mas é assim, funciona, a gente não valoriza. E eu sempre falei disso, sabe? E eu procuro sempre que eu vou em algum lugar, ou algum programa, ou sempre falar do Brasiliense, cara. Sempre falar. Eu falo do... Eu falo assim, o Brasiliense tem um poder, né? Tem uma estrutura, mas eu acho que assim, pelo menos o mínimo de estrutura os outros times tinha que ter aqui. Incentivo. O governo não faz, né? Então Série D é mais difícil que Série A? A Série D é a série mais difícil que tem. Estrutura, logística. Tudo, porque a Série D são 80 times. Nós fizemos uma campanha ano retrasada, a melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa, tudo. Um dia que a gente jogou mal, perdemos de 4, depois não deu para reverter. Em um jogo acabou todo Fomos lá, duas bobeiras, perdemos de 4 do Mirassol, ganhamos os jogos aqui, nosso time era melhor do que o deles, só que um dia mal custa o ano inteiro. E tinha feito a melhor campanha. Como o ano passado, um erro do árbitro custou o nosso ano inteiro. Difícil, né, Zé? Agora, como é que você, um exemplo, como é que você o ano inteiro você faz uma competição que você tá colocando em risco o trabalho do ano inteiro e você não tem um VAR? Não pode. Não pode. Porque já era jogo decisivo, tem que ter um VAR. Porque o VAR, às vezes, eu falo que o VAR é o certo, independente que demore 15 minutos, mas que seja feita a justiça. Porque às vezes... Que nem o pênalti contra a Ferroviária custou o ano todo mundo. E outra, custou o ano, custou o emprego de alguns, porque muitos foram mandados embora. Complicado. Ô Zé, agora vou dar uma relaxada aqui. Eu acho que essa pergunta vai relaxar, tá? Que raio de comemoração que o Radamés fez na decisão da Copa Verde. Que o cara me tira a calça e coloca a bunda na cara do outro, velho. Cara, na hora eu não tinha visto também. Eu não tinha visto, mas depois a gente achou. Eu falo assim, zoaram o cara no vestiário. No mínimo, né? Não, cara, a zoeira é normal no futebol. Claro. Mas assim, não é maldade. Eu acho que o cara foi extravasar, mas, pô. Imagina tu tá comemorando o cara enfiar a bunda na tua cara, velho. Ô, Brunão, como é que vai comemorar hoje? O Andrezinho, cara. Tá até hoje, né? Hã? Até hoje o Andrezinho tá cheirando. Ai, meu pai do céu. Agora aqui, a gente tem pergunta aí, não tem? Do pessoal? Pergunta dos ouvintes. Hora do ouvinte? Vamos lá na hora do ouvinte aí, Chechel.
Aquela hora pra gente tomar água também. Importante. Tá seca aqui. E a caneca é preta ainda, pá. Hora do ouvinte, o que você vai falar? Muita atenção no que vai perguntar. Hora do ouvinte, hora do ouvinte, hora do ouvinte, hora do Ouvinte. Oh yeah! Vamos ver nossa primeira pergunta aí, né? É tranquilo. Gostaram viu, da Zé? vinheta? Gostaram da vinheta? Boa, Boa, boa. Parabéns. Vinhetinha. Vai dar uma dançadinha, né? É, Aquece aí, Bruno. Já aquece aí, Bruno. Daqui a pouquinho vai ter um bailar. Que isso, hein? Pode rodar aí, Chechel. Salve, salve galera do Zion Podcast. Quem tá falando é Luiz Gustavo de Porto Alegre. Acompanho muito vocês nas redes sociais. Queria desejar sucesso pra vocês. E também queria mandar uma pergunta pro Zé Love. Que ele vai... Quais são os planos dele pra depois que encerrar a carreira? E aí, Zé? Quando acabar a carreira, técnico, ficar em casa com a família. Fazendeiro, o que é? Cara, eu não sei. Não projetou ainda. Nem pensei nisso ainda. Sabe? Nunca... Eu falo que o jogador de futebol é duas mortes, né? A hora que para de jogar e... Porque a gente... Eu não me imagino ainda parando. Eu já imaginei lá atrás, mas depois que... Desse momento feliz que eu tô com meu filho, com minha família. Mas eu pretendo não ficar no futebol. Pretendo ficar mais perto da minha família, né? Perto lá de casa. Vai pegar as cabecinhas de gado e vai tomar Mas, conta, né? Eu pretendo ficar por lá. Ou então fazer clipes, né? Que você gosta bastante. Nem fala disso. O pessoal acha um clipe fui seu, zoado. velho. Que é bem bacana assim. Ah, eu fui zoado demais. Eu fico imaginando o cara chegar com isso no vestiário. Tem jogador que pode até passar por coisa pior. Nós temos um parceiro que já passou por coisa pior no vestiário. Mas deixa pra lá. Deixa quieto. Porque o pessoal chega com a revista e mostra, né, velho? Porque aí é pior. Mas assim, eu fico imaginando que o cara, hoje em dia com o telefone celular, o cara mete o clipe lá e vê o Zé Love. Eu falo assim com o 2010, 2011, que foi a época do Santos, que a gente saía todo dia. E graças a Deus não tinha Instagram. Não tinha. A única coisa que tinha era Twitter, mas ninguém. Porque, cara, hoje em dia não dá pra fazer nada. Tinha Orkut, não, pelo menos? Hoje em dia. Mas ninguém te filmava no ao vivo, né? Porque. Hoje em dia o cara filma ao vivo. Hoje em no dia, Instagram. tu tá no restaurante, o cara tá no ao vivo aqui com você. Então, a internet, por esse lado, pro jogador, ela não foi muito boa, não, viu? Mas vestiário de futebol é. Uma resenha. Resenha. Meu amigo, você dá uma brecha. O cara aí dança na hora. Essa mesmo do Radamés que a gente viu bastante. Nossa, cara, o dia foi a gente. Mas o Radamés já tinha feito isso na final da Copa Verde. Então, foi na final da Copa Verde que ele fez isso. Não. Pô, ele fez de novo. Ele fez duas vezes. Ele fez duas você lembra, vezes? André? Ele, na final da Copa Verde, ele fez lá em Belém e depois. Em Belém teve outra? Hã? Não, em Belém ele também saiu. Não, em Belém foi o gol que o cara fez no final. Foi o gol do Andrezinho? Foi nos pênaltis, não foi? Não, essa aí foi a que nós não fomos campeão. Tô falando quando fomos campeão em cima do Remo. Então, foi essa mesmo. Ele levantou e saiu correndo também. Rapaz, então tem que tomar cuidado, Andrezão, viu? O Andrezão, assessor de preço do Brasil, está aqui conosco. Toma cuidado com a comemoração. Por isso que, assim, a gente ali do clube não... Não, porque, assim, a gente extravasa brincando, zoando mesmo todo mundo dia a dia, sabe? Mas na hora, pelo Andrezinho, tá embaixo, que foi complicado, né, cara? Bruno, trazer o Radamés aqui, né? Pra poder contar essa história pra gente. Contar sobre essa história da todo comemoração. Porque, contar a história. E todo suado, cheirar, parece de bravo. O Radamés é bom de papo? Hã? Ele é bom de papo? O Radamés é uma grande pessoa, cara. O Radamés é um ser humano sensacional. Porque às vezes o cara pode ficar com medo de falar algumas coisas. Não, eu falo assim, eu não tenho esse problema de não falar ou falar, porque... Mas o Radamés é um dos poucos caras assim, que eu conheci no futebol que... Um ser humano correto, profissional correto, não vê atrasar em treino, treina todo dia, sabe? E às vezes a gente acaba que
Eu falo assim, né? O jogador que passa muito tempo num clube, e eu também, não é o meu caso também, é o caso de todos os jogadores. Acaba que às vezes uma culpa o cara fala, porque esse cara tá aqui, o outro tá aqui. Mas o Radamés, cara, se você pegar a regularidade dele em campo, você sempre joga bem. Agora aqui, ó, o grupo de vocês nos últimos 2 anos deu sorte, viu? Deu uma sorte. Por quê? Eu cobri Brasiliense durante um bom tempo. Quando era Rádio OK, agora virou Metrópolis. Quando era Rádio OK, cobri o Brasiliense na Série C, que foi campeão. O homem, quando descia nervoso e descia pra decidir, viu? Vocês tiveram sorte. Eu não peguei, né? Você não pegou, Eu não é isso que eu tô peguei. falando. O homem, quando descer, agora talvez... Ele tá mais agora tranquilo. Eu já tava conversando com uns amigos meus aqui fora aqui. O homem já ficou meio nervoso, enfim. O homem, quando descia pra... Ainda bem que eu não peguei, então. Rapaz, eu vou te falar o seguinte, e eu vou dizer, o homem tem moral. O homem, quando eu falo, Luiz Estevam, mas eu gente? falo assim, né? Ele é o seu Luiz é um cara que, assim, ele é apaixonado pelo clube, né? Ele vive o clube, porque ele é um cara que não precisava disso, né? Então o clube para ele é a paixão dele, né? E você vê que ele é apaixonado pelo clube mesmo. Você vê as transmissões aí da própria TV Brasiliense, né? Então ele é um cara que vive isso, cara. A paixão dele é o Brasiliense. Então, assim, a gente tem que, lógico que críticas vêm, né? Mas pro ser humano, mas é aquilo que eu falei, só que a gente tem que tirar o chapéu também por ele ter feito o Brasiliense. Poxa, o Brasiliense é um time de 20 anos. Finalista de Copa do Brasil, Série A de brasileiro. O Carlos campeão Eugênio de Série Simon B, meteu a mão no Brasil. roubado. E essa é a verdade. Corinthians, não foi? Foi contra o Corinthians. Foi. Corinthians, presidente do Corinthians. E assim, o cara fazer isso em 20 anos é muito difícil. E eu sempre digo isso no programa também. Se o Luiz Estevam sair do Brasiliense, o Brasiliense acaba. É igual o Gama. O Wagner Marques saiu, o Gama acabou. O Froilán Pinto saiu do Taguatinga, o Taguatinga agora está tentando se reerguer no futebol de Brasília. Então, eu prefiro. E é um exemplo, como é que eu vou dizer? Como se fosse uma SAF, que eles estão tanto falando hoje no futebol. Eu, particularmente, gostaria que todos os clubes fossem. Claro. Porque na Europa é assim. Eu joguei na Europa. Porque a SAF, eu acho assim, você não vai colocar alguém na sua empresa que vai te prejudicar, entendeu? Uhum. Porque os clubes hoje que tem presidente, que são e eleições, às vezes é que nem política. Eu vou fazer aqui, o próximo que vir, entendeu? E é o que acontece com os clubes grandes, é o que aconteceu com o Cruzeiro, com o Botafogo. Sempre deixava a bomba pro próximo e uma hora ela explode, né? Então, se fosse uma empresa, dificilmente, como os clubes na Europa são todos empresas, né? Você vê um clube que quebra. Ô, Brunão, vamos aproveitar e comer alguma coisinha? Vamos Traz sim. o cookie, por favor, meu amor. Eu vou pro Big Brother. Demorou. Opa! Ô Zé, você toparia? Da hora. É mesmo? Eu falava muito que eu sou muito amigo do Thiago. A mulher não ia ficar preocupada, não? Porque lá é um... Ah, cara, eu ia falar pra ela que eu ia atuar por 90 dias, né? Porque... eu ia virar um ator, ué. Ator 90 dias. Tá certo, Não. garoto. Essa foi boa. Ô Zé, só enquanto o nosso querido Gabriel vai pegar o cookie que chegou quentinho. Aí sim. Especialmente A aqui gente pro Zé. Já vamos Arroba aqui. e mastigar. Arroba aqui, cookies do Fred. Vamos pegar e mastigar. Rapaz, pra mim é o melhor cookie de Brasília aqui. Bruno, Tá certo. faz as Obrigadão, honras, Fred. por favor. Rapaz, vou daqui a pouquinho, porque gordo come escondido pra ninguém ver. E usa preto. Não, aqui quem sabe E faz usa ao preto. vivo, hein? Daqui a pouco eu vou pegar um aqui. Zé, enquanto a pergunta, o Checha tá preparando a pergunta lá. Teve um problema sério. E agora eu vou te deixar irritado. Eu falei que a gente ia relaxar, agora eu vou te deixar irritado. O Zelov não tá podendo jogar. Não. O Zelov cuspiu na cara do árbitro. O que aconteceu? Quando aconteceu esse episódio, eu tô com o assessor aqui do Brasiliense, que é o André, que ele presenciou esse momento na audiência. Eu falei assim pros juízes, pros caras, para todos que estavam lá no momento. Eu falei o seguinte: a coisa que eu mais amo na minha vida é o meu filho. Mais amo na minha vida é meu filho. Eu jamais
não cuspir no árbitro, mas cuspir em uma pessoa, num ser humano. Porque pra mim o ato mais nojento que alguém pode fazer com alguém é cuspir no outro. Eu não cuspi e nem agredi. Agora, verbalmente, com certeza. Até porque... O sangue tá quente ali. Até porque o que aconteceu, sabe? Assim, e... Gente, meteram a mão no jacaré. Só pegar, tem imagem no YouTube aí, só vocês olharem. E assim, e eles pegaram muito pesado com a pena. Porque teve episódios de ter agressões mesmo, de árbitro aí, de torcida quebrar tudo, e às vezes 2 jogos, 3 jogos. Eu peguei 100 e quanto, André? 120 dias? Ah, pô. Foi 3 meses, não foi? 4 meses? Agora? Não, a primeira vez eu peguei 380. Porra. Aí agora diminuiu, né, até dia 18 de março. E tipo assim, eles julgaram pela súmula. O que o árbitro relatou é o que foi julgado. Mas tinha as imagens. Só que não pegaram. Não pegaram, mas eles não quiseram julgar pela imagem. E assim, falaram que o Gustavo também cuspiu. Pô, o Gustavo tem um cara centrado, tem um cara tranquilo dia a dia, o Gustavo. E a mesma, por exemplo, ele relatou umas 10 pessoas do Brasiliense. Todo mundo falou a mesma coisa pra ele. Ele falou a mesma coisa. Agora, eu tô perdendo tempo, né? Já tô desde novembro sem jogar. Até você voltar a ter ritmo de jogo, que vai demorar um pouco. É complicado. A sua volta é o que? Eu não posso nem frequentar estádio. Na verdade, eu tô sendo tratado como um bandido. É uma punição tão absurda que o cara não pode entrar no estádio. Eu não posso ir assistir o meu time no estádio. Pô, que absurdo isso. E outra, por algo que eu não fiz, e por mais que eu tô pagando a pena, e eu não fiz, lá na frente, o Zé Love foi punido porque fez isso. Eu vou levar essa culpa sempre. Essa culpa eu já vou levar pro resto da minha vida. E sem ter feito. E agora e o árbitro que fez tudo aquilo lá que já tá apitando, não aconteceu nada com ele. Ele tá apitando, a vida dele segue. Ele continua trabalhando e você sendo prejudicado. E se eu sou mandado embora? É verdade. Porque o brasileiro às vezes poderia muito bem usar isso. Vou mandar embora. E aí? Aí ia prejudicar meu sonho, minha família, todo mundo, por uma coisa que eu não fiz. E os caras te julgam do jeito que eles querem. Somente a parte complicada, a gente torce, acho que o jurídico do Brasil deve estar trabalhando dia a dia para poder ainda tentar amenizar mais ainda essa punição. Tem a pergunta aí, Chechel? Coloca a pergunta pra gente aí, por favor. Oi, galera. Sou a Mari, moro em Vitória, Espírito Santo e sou peruana. Gostaria de perguntar ao Zé Love qual jogador ele chamaria para andar de Lamborghini e curtir a vida na Itália. Um abraço pra galera do Zion Podcast e sucesso no programa. Valeu. Certo, pergunta internacional. Zé, quem que você colocaria nessa Lamborghini? Lamborghini não, Lamborghini. Na verdade, quando eu tive a Lamborghini, eu não coloquei jogador nenhum, né? Eu queria colocar mulher do meu lado, só cabia uma. Porque é 2 lugares, então não tinha como carregar jogador comigo. A Lamborghini foi um episódio... cara, eu cheguei na Itália, né? Minha vida transformou. E lá, assim, né? As coisas são muito mais fáceis do que no Brasil, né? Imposto, preço, forma de pagamento. E o clube dava respaldo para isso, né? E, todo mundo no clube, chegando de Ferrari, Bentley, eu dizia, mano, eu tenho 5 anos aqui, eu vou investir também. Aí comprei uma Lamborghini, cara. Aí fiquei ainda esse tempo aí e foi logo quando eu fiquei esse tempo parado. Aí eu aproveitei a vida na Itália um pouco, né? Conheci a Itália de ponta a ponta. E respondendo a pergunta, não tinha como colocar jogador, pô, não dá, né? Comeu muita gente, Zé? Comeu muita gente nessa época? Cara, que nem eu te falei, eu gostava muito do rebote, eu saía muito com o Neymar, né? Tinha que deixar primeiro ele escolher pra depois a gente pegar o que tinha. Mas ia ser time grande. Mas eu não tenho o que reclamar, não. Foi bom. Eu aproveitei demais a minha vida. Demais da conta. Em todos os sentidos. Teve lá atrás a dificuldade, mas depois de muito jogar bola, de muito passar por muita coisa, também teve
Sim, a questão sim. do conforto. Eu falo que é muita fase, né? Por exemplo, eu vim do nada. Eu desacreditado, tive a minha fama, tive meu sucesso, tive a minha parte financeira, aproveitei. Que nem eu falei, vivi tudo, só que não sinto falta de nada daquilo mais. A partir do momento que eu tive a minha esposa, meu filho, pra mim, na verdade, se pergunta se eu faria de novo, faria, porque eu vivi tudo que eu podia ter vivido. Mas assim, vou falar assim, mas você se orgulha? Não é que eu me orgulho. Todo mundo vive uma fase que você tem um sonho de ter, como eu tive um sonho de jogar, eu tive um sonho de ter um carro daquele. Tinha condição, né? Mas não sinto falta hoje, né? Porque hoje eu tenho minha família, tenho meu filho e falo que a vida nossa, tudo é fase, né? Tive a fase de não ter nada, tive a fase de viver minha vida ao extremo, de sair da noite pro treino, de acabar jogo e ir pra noite, de fazer tudo, beber, né? E aí, assim, e hoje, né? Já há muitos anos, né? Desde 2014 que a minha vida... Mas vai amadurecendo também, né? Eu falo que é fase na vida, né? Eu falo assim, você... Na verdade, a gente tem a curiosidade, né? De fazer. Depois que você fez... Eu tinha aquele ditado, é melhor fazer e se arrepender do que ficar pensando. Então eu já fazia logo e me arrependi. Mas não me dá susto não, viu, Zé? Vamos com calma, não me dá susto não. Às vezes eu fico meio assustado. Por exemplo, eu recebi o Andrezão, assessor de imprensa, esse fim de semana, mandou uns vídeos, eu fiquei meio assustado. O quê? Ele tava com a moçada lá tomando um negocinho, eu falei, Andrezão, vai com calma. Andrezão é só artesanal, eu falei pra ele que não dá. Aí não dá. Eu falei pra ele. Aí quebra. Zé, você teve aqui, o Zion já entra aqui, já dizendo pro pessoal que aqui, gente, não tem lado político, não tem nada. Aqui a gente vai conversar sobre tudo, sobre todos e falando sobre muita coisa. Mas o que a vacina te fez falta? Muita. Você fez um post até emocionado sobre a vacina. Conta pra galera aí. Eu tomei a primeira dose, né? E não tomei a segunda, cara. Não tomei por... Na verdade, preguiça, sei lá, de não ter ido, de não achar que não ia ter nada. E paguei o preço. Paguei o preço porque eu peguei uma segunda Covid com influenza junto. Eu peguei os dois juntos e fiquei muito mal. Fiquei mal internado no hospital, né? E depois de ter passado o que eu passei, né? Porque eu falo assim, né? A gente parece que só dá valor depois que acontece. Então eu fiz o post lá, né? Incentivando as pessoas a... Que nem você falou, né? Tem muita pessoa que às vezes a gente coloca uma idolatria em cima da política, né? Que na verdade não nos leva a nada, né? A gente tem que ter idolatria pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, que é o mais importante. Então, tipo assim, além de não ter me vacinado e colocar em risco, eu coloquei em risco a vida do meu filho, da minha esposa. Família. Porque a minha esposa se vacinou. Eu não. E agora eu tô esperando bater os 30 dias, né? Pra ir lá, porque como eu tive o Covid a segunda vez da influenza, eu não poderia vacinar antes de 30 dias. E vou fazer questão de ir lá essa semana, né, tomar a vacina. Aconselho a todo mundo a fazer o mesmo, porque salva a vida, gente. Eu quase que eu falei lá, por relaxo mesmo, né, por achar que não ia dar nada, e colocando a vida de muita gente em risco, do meu filho, da minha mulher, dos meus pais. O Lucão do vôlei, ele joga de máscara, né? E muita gente, eu vi isso de muita gente, pô, o cara fresco, tá todo mundo sem máscara, o cara tá de máscara. E foram perguntar pra ele, vem cá, por que você usa máscara? E ele falou, meu filho tem problema de saúde, de respiração, no sistema respiratório. Se eu chegar em casa com a doença, então por isso que eu jogo mascarado. Isso me cansa, me desgasta mais ainda, mas eu tô tentando proteger minha família e é bem por aí, né? E foi bem isso. Eu falo assim, porque eu tô com sequelas ainda da Covid, em termos de cansaço, de dores, né? Porque eu ainda peguei a influenza junto.
Aí você ficou internado e... Fiquei internado. Fiquei internado e outra, quando você fica internado de Covid, não fica ninguém com você. Não pode nem entrar no quarto. A pessoa, os enfermeiros entram que nem astronauta no quarto, deixa a comida ali, e sabe? Foi por isso que ele assistiu o programa. E cara. eu agradeço. O cara botava na Bandeirantes e eu lá falo, e o cara obrigado. E eu falo assim, cara, eu agradeço a Deus ainda de ter um plano de saúde, de poder, assim, ter um lugar ali. Cara, e as pessoas que não têm? Às vezes, o que aconteceu comigo, de ter pegado a Covid e a influenza junto muito forte, às vezes uma pessoa que não tem essa condição, às vezes vai para um SUS que não tem essa condição. Acontece o que aconteceu com muita gente, a gente acaba perdendo a pessoa, né? E eu falo assim, né? Eu não fiz o correto, mas vou fazer, mostrar que eu errei, né? Que eu acho que o mais importante é isso, né? E aconselho a todo mundo a não colocar a vida de quem você ama em risco, né? Acho que das pessoas em si, em geral. Tá certo. Com certeza. Das 7 que você nasceu, pela minha contagem aqui, tá faltando só 2, né? Mais 2. Tá, mais 2. A hora que eu parar de jogar, já é a sexta. Vai ser aí a última já... A última que é a derradeira. Ô Zé, Zé, vai lá. falando de conselho, família, se teu filho hoje chegasse e falasse, papai, quero jogar bola, qual o conselho você daria pra ele? Na verdade, meu filho já pega a bola 24 horas por dia. Meu filho é apaixonado em futebol, leva ele no treino direto lá. Mas eu vou falar a verdade, eu não vou forçar nada. Porque o jogador de futebol, ele tem uma... Eu falo assim, que... tem como você aconselhar estudo de futebol? É difícil? Não é complicado. Hoje tem mais, mas antigamente não tinha. Porque antigamente tinha viagem, não tinha esses negócios de internet, né? E às vezes você... Pra ver se vai dar certo no futebol, você vai até seus 19, 20 anos, né? E a maioria não vinga. É o caso que eu falei aqui antes, né? Que às vezes tem muito mais jogadores que às vezes tinha muita mais qualidade do que eu, mas às vezes não teve a oportunidade que eu tive. Então, assim, vou deixar por ele. Se ele gostar, como ele gosta, eu levo ele no treino. Eu não tô podendo levar ele nos jogos porque... Mas assim, camisa de time, ele assiste futebol o dia inteiro. Meus vídeos ele fica vendo o dia inteiro. E tu acha que ele vai ser que nem o pai também? Atacante? Cara, é perna esquerda. O pai é trombador. O pai é trombador e... Perna esquerda já é um bom... É bom sinal. O pai é trombador. Ele tem que ser habilidoso, né? Da turma da canhota. Mas assim, eu falo assim, né? O meu pai não forçou eu ser jogador, né? Eu me apaixonei, né? Pelo futebol. E aquilo lá era que o que eu me via. Eu não me via, assim, lógico que eu aconselho também, todo mundo estudar, né? A pessoa tem que estudar, tem que se formar, mas chega um momento na vida que você tem que escolher um caminho. Eu escolhi esse, e graças a Deus, né? Deu tudo certo. Graças a Deus. Tudo certo. Zé, cara, queria te agradecer demais. Foi muito bom. Muito bom esse nosso papo aqui, mostrar esse outro lado do Zé, lado do pai, o lado do filho, lado do cara que é apaixonado pela família. E vai ser a primeira de muitas, vai ter a próxima, Vai já ser tá a primeira. prometido. O mais engraçado, que eu tava até falando com o Zé antes, que é o 01, né? Ele vai ser o programa 01. Pô, privilégio. Eu falei, não, eu assim, na mesma hora que o Bruno falou pra mim lá, na hora eu falei, não, tô dentro. Quando a gente fizer Tô 1 dentro, milhão cara. de seguidores. Falei, só fala com o André, porque a gente às vezes não sabe Chegando. a programação de treino. Eu passei por cima do Andrezão, mas o Andrezão é parceiro. Mas valeu pela participação aqui, cara. Até a próxima. Continue fazendo gol. Você tem aqui um fã, você sabe disso. Pra alegria da torcida do Brasiliense e infelicidade das outras torcidas. E que você retorne o mais rápido aos gramados aí. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar também falando um pouquinho da minha vida, né? É legal que eu acho que as pessoas conheceram um pouco mais do lado do ser humano, né? Desejo todo sucesso aqui para vocês, que vocês cresçam cada dia mais, né? Porque eu falo, assisto você todo dia, sou fã de vocês ali, do Dani Pança, que a torcida do Brasiliense pega muito no pé, mas
por um lado eu vejo a paixão dele pelo futebol, pelo clube dele, isso é legal, né? Eu gosto de ver pessoas que são apaixonadas pelo clube, que vive aquilo ali. Então desejo a vocês todo sucesso aí, espero voltar aqui pra gente. Vai voltar, velho. Pra gente falar aí, quando eu voltar a jogar, se Deus quiser. Pergunta infame no final, pode? Pode. Vai trazer o Tobinha junto? Eu vou trazer o Tobinha dele. Tobinha é jogador do Brasileiro, cara, esse vocês têm que trazer. Isso é comédia. Um ser humano fantástico. Pensa num cara fantástico que é esse. Esse é um dos exemplos do futebol que começou a jogar bola com 22 anos, 23 anos. Raros. Maravilha. E ser humano fantástico. Vamos ser eu falo pra ele, eu falo pro Tobinha que ele é filho do seu Luiz, né? Porque a filha dele nasceu no dia do aniversário do seu Luiz. Abençoado. Falei, está abençoado já. Você e a que família toda. Abençoado. Valeu. Vai agradecer os nossos arrobas aí, tem que agradecer. Vamos lá então, muito obrigado aí, o Cookies do Fred, arroba Cookies do Fred no Instagram. Nossa amiga parceira, Jéssica Almeida, JA Influência no Instagram. Quem for influência aí, quiser uma boa recomendação, procura a Jéssica aí. Agradecer aqui ao Zé pela participação, que eu quase emocionei junto com ele aqui. É pra eu quebrar, fazer um humor aqui, não dei conta não, hein? Não, que isso. É porque o Gabriel ele fica na parte de humor do programa. Então, assim, mas a sua história foi bem bacana, então deu uma emocionada em todo mundo. Quase chorei junto. Rapaz do céu. Só tem que agradecer, viu, Zé, pelo... Não, eu que agradeço. Obrigado, agradeço a oportunidade aí. Sempre que possível aí que a gente puder, é só chamar que não é. Beleza, vamos que o Andrezão tá doido pra pagar o lanche ali. Então vamos. O lanche dele tem que ser com aquela água que passarinho não bebe. Isso aí mais tarde. É isso aí, galera. Vamos lá. Zaio Podcast, no canal do YouTube, @ZaioPDC. E Instagram também, acompanha a gente. Tamo junto, todo mundo. Valeu, galera, até a próxima. Até mais, galera. Acompanha a gente lá, @ZaioPDC. Tamo junto. Bom demais. Bom. Faltou a música lá. Acabou. É para o próximo. Ela, né? É profissionalmente você canta? Profissional não. Podcast. Profissional não ainda, né? Plataformas. Mas ela faz aula de canto, canta na igreja. Compartilhe, curta.